A educação está ameaçada de virar mercadoria? Um professor da Universidade de Londres acha que sim. MEC vai oferecer 30 mil vagas para formação de conselheiros escolares. E o Brasil precisa pôr na pré-escola até 2016 1 milhão de crianças. Na redação de Nova Escola e Gestão Escolar, este é o Jornal da Educação. Avaliações em larga escala, foco nas notas dos alunos, bonificações e premiações para os professores cujas classes alcançam os melhores resultados. Essas são discussões quentes no mundo da educação. Há uma vasta gama de opiniões, mas dá para dizer que num extremo estão os defensores dessas medidas como forma de modernizar e inovar os sistemas educacionais. E, no outro lado, estão os críticos dessas iniciativas, dizendo que elas ameaçam a educação como um direito e tornam as escolas parecidas demais com as empresas. O professor Stephen Ball, da Universidade de Londres, faz parte do time dos críticos. Para ele, as mudanças da fase atual do capitalismo, que ele enxerga como neoliberal, tendem a transformar a educação numa mercadoria. A gente apresenta o ponto de vista que ele defende na entrevista que vem a seguir. De que maneira as escolas estão mais parecidas com empresas? I think the key factor brings into play like another technology of policy or reform, which is performance or performativity. Within these markets, schools are differentiated on the basis of performance, and also governments are giving enormous attention to raising the performance of schools. So you've got pressure from the market and pressure from governments to increase performance. And the role of the manager is to deliver those increases in performance. And that has implications which then bear upon the teacher and upon the classroom. And in particular, it means that the teacher's work becomes more focused on those activities which relate directly to performance outcomes, to tests, to examinations and to measures. Quais os problemas de um ensino guiado apenas pelos resultados das avaliações? Other aspects of teaching and learning are neglected. It may mean also that some students are neglected because they can't contribute directly to those performance indicators. So management is a way of bringing those pressures to bear very directly on teachers' everyday practice and the way that students learn. Como as reformas educacionais transformam o significado da educação? So I think what's happening in all of this, in the grand sense of neoliberalism and the more immediate sense of managerialism, are changes in the meaning of what it is to be educated, changes in what it means to learn, changes in what it means to teach, changes in what it means to be a teacher. All those things are being changed in these processes. Increasingly, education now is a commodity rather than a right. It's something that is produced and measured in terms of numbers, and it's something that is related directly to the advantage or disadvantage of particular social groups. That's always been true to an extent. We've always had education being a very crucial determinant of opportunity in the labour market. But now education is much more closely related to output, to productivity, to buying and selling. Education is becoming more and more like a washing machine, a car, a holiday. It's something that you buy which gives you advantage or status. And in that sense, the very meaning of education and its values are changing. Num cenário de mudanças, como o professor pode refletir sobre sua atuação? And neoliberalism and managerialism is intended to produce a particular kind of teacher, a particular kind of teaching subject who is competitive, who is enterprising and who is productive. And the question is, for every teacher, is that the kind of teacher they want to be? Or are there other versions of what it is to be a teacher that they want to defend? Different kinds of values and principles and relationships and views about what education is. So the other side of struggle is the subjectivity of the teacher, and the point of struggle is refusing
the possibilities of a neoliberal subjectivity. Queremos saber a sua opinião. Para você, o foco nos resultados das avaliações externas traz mais benefícios ou malefícios? Opine no Facebook, facebook.com/Revista Nova Escola. As melhores opiniões, você sabe, voltam na edição da semana que vem. O deputado federal Exalci Lucas Ferreira, do PSDB do Distrito Federal, desistiu de pedir a retirada das disciplinas de Sociologia e Filosofia do currículo do ensino médio. Ferreira protocolou um projeto de lei com essa intenção, argumentando que a carga horária destinada a essas disciplinas era muito grande e de que os conteúdos poderiam ser trabalhados de maneira transversal. Mas o deputado mudou de ideia depois de ouvir críticas de parlamentares e educadores. As informações são do portal Terra. Atenção, até o final do ano, o Ministério da Educação vai oferecer 30 mil vagas para a formação de conselheiros escolares. É uma iniciativa para aumentar o alcance desses órgãos importantes, que ainda não existem em cerca de 1/4 dos municípios brasileiros. Os conselhos são formados por representantes de pais, estudantes, professores e membros da comunidade. Seu papel é zelar pela qualidade da educação e pela gestão democrática da escola. A formação continuada será oferecida à distância. Mais informações no portal do MEC, mec.gov.br. Você entra lá e procura por Conselho Escolar na busca. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, é devagar. Nesta semana, o deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, presidente da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação, o PNE, confirmou a promessa. A comissão tem até março para aprovar o texto do PNE e submetê-lo ao plenário da Câmara. Ainda segundo o deputado, deve prevalecer o texto original, ou seja, a versão da Câmara, e não o do Senado. Isso porque, na primeira reunião da comissão, todos os presidentes dos partidos presentes sinalizaram apoio ao conteúdo original do texto, aquele em que os 10% do PIB para a educação são destinados exclusivamente ao setor público. A opção pelo texto da Câmara atende a reivindicações de entidades como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que aproveitou a semana para protestar. O motivo foi o adiamento da Conferência Nacional de Educação, a CONAE, que deveria estar ocorrendo nesses dias, mas ficou para novembro. Para marcar a insatisfação, a campanha realizou atos em capitais e ocupou o Congresso Nacional. O objetivo das intervenções foi debater os reflexos do adiamento da conferência, o papel do Fórum Nacional da Educação e as mudanças no PNE. E ainda falando em PNE, para cumprir uma das metas que prevê a universalização da educação infantil, o Brasil vai ter que criar 1 milhão de vagas na pré-escola até o ano de 2016. Os dados foram levantados em uma pesquisa do movimento Todos pela Educação e mostram que, atualmente, 20% das crianças de 4 e 5 anos estão fora da escola no Brasil. Em entrevista ao portal Último Segundo, a especialista da Faculdade de Educação da USP, Silvia Colello, disse considerar essa uma das metas mais complexas. Para a especialista, não basta simplesmente abrir as vagas sem que haja um investimento em infraestrutura e, principalmente, capacitação dos professores. Frase da semana: o absenteísmo docente deve ser uma preocupação de toda a sociedade. Estudos comprovam que o problema tem impacto negativo sobre o desempenho escolar dos alunos. A declaração é de Ana Helena Altenfelder, pedagoga e superintendente do SEMPEC, argumentando que o número abusivo de faltas de professores ameaça o direito de aprender. A fonte é o jornal O Estado de São Paulo. Por hoje é só. Fim do Jornal da Educação. Um abraço e até semana que vem.